Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso novo episódio do iBusiness Cast, episódio de número 9, e hoje nós vamos falar sobre gestão de processos e projetos e como fazer a sistematização dos mesmos. Mais uma vez é um prazer estar contigo, meu nobre amigo Alonso Garrote. Tudo bem? Como é que você está? Tudo bem, Alexandre. Eu também muito bem e muito empolgado para falarmos sobre essa sistematização de processos, de projetos, né? Porque é uma necessidade hoje em dia. Então, é um prazer estar aqui conversando para conversar contigo no nosso nono episódio Nono do iBusiness episódio, hein? Cast. Semanal, toda semana. Semanal, toda semana. É isso aí. E aí, e o bicho está pegando, Alonso. O que você tem aí a Então, respeito disso? imagina hoje em dia, né, como as empresas tiveram, principalmente alguns segmentos, não digo nem alguns, todos os segmentos Todos, né? todos os segmentos tiveram que se adequar, e aqueles segmentos que tinham ou estavam com processos mais ou menos sistematizados, esses saem na frente. Sai, né? Você vê aí o grande movimento. Eu mesmo estava com um cliente que restaurante de grife, esses restaurantes de alta grife, e simplesmente tiveram que mudar praticamente toda a forma de trabalhar para o delivery, por exemplo, e o takeaway também. Não é? Mas o delivery, imagine, você tem que adequar todo um processo de trabalho. Imagine isso, não é, Alexandre? E citando um exemplo muito simples, eu vejo como uma condição sine qua non para que as empresas possam sobreviver no futuro. Nós já falamos aqui de futuro para vocês, e nesse futuro consta, né? Você tem que ter processos fortes, consistentes, onde a sua equipe domine totalmente a execução mesmo do processo de trabalho, né? Então, eu queria te perguntar, face a isso, você que está bem à frente desses projetos, não é? O que é necessário, Alexandre, para que você possa ter certeza de que seu processo de trabalho está bem desenhado, está bem entendido pela sua equipe e certamente, claro, será bem, né, o resultado será conforme você deseja? Vamos lá. Bom, primeiro a gente precisava tentar separar um pouquinho a questão da gestão de processos da gestão de projetos. Por definição, Ótimo. projeto tem começo e fim. Então, são Certo. atividades, né, um conjunto de atividades organizadas por uma determinada equipe, sob a coordenação, por exemplo, de um gestor de projetos. Mas ele tem um evento que começa e tem um dia que a gente vai terminar e vai entregar o projeto por si só. Parece que não, mas uma série de atividades que a gente desenvolve ao longo do dia dentro das empresas, a gente pode caracterizar como projetos. Beleza. Certo. Dito isso, na questão de processos, a gente pode pegar uma série de rotinas. Por exemplo, processos de venda, certo? Processos de orçamentação, processos de, sei lá, de marketing digital, né? Campanhas de marketing Perfeito. digital, Perfeito. processos de contas a pagar, contas a receber. Então, a gente tem uma série de processos produtivos, obviamente, certo? Então, a gente tem aí, nesse caso, uma série de rotinas, processos e atividades que devem ser desenvolvidas, mas elas são o quê? Rotineiras, Tá. certo? E como é que eu faço isso? Hoje, por exemplo, a gente tem tido uma demanda muito forte por conta da necessidade, até por conta desse problema que a gente está internacional que a gente está vivendo, cujo nome eu não posso mencionar para não tomar um strike. Muitas empresas de todos os portes, de todos os segmentos, estão tendo problemas com relação a processos. Por quê? A equipe está separada, cada um na sua casa, né? Grande parte das empresas, cada um na sua residência, fazendo home office, ou, né? Do jeito que dá. Só que aí o que acontece? A comunicação entre as pessoas, a comunicação entre os líderes e os membros das equipes, elas não acontecem de uma forma satisfatória. Para isso, a gente precisa o quê? De uma série de ferramentas colaborativas que a gente tem hoje à disposição no mercado, mas essas ferramentas, por mais que elas sejam simples, não basta fazer um plug and play, não é assim. Tem que ter uma inteligência, tem que ter uma arquitetura e saber montar um negócio. Então precisa de alguém que tenha uma visão holística do negócio, que possa
interpretar a situação da empresa, entender os processos, mapear os mesmos, fazer um diagnóstico, desenhar fluxos, formulários, templates, rotinas, automações, integrações. Então, tem uma série de mágicas aí a serem realizadas para que a coisa funcione. Então, é mais ou menos isso que vem acontecendo no mercado. E para Entendi. isso, a gente tem uma série de ferramentas para isso, né, Alonso? Cite alguma, só o nome. Depois porque cada ferramenta dessa certamente é uma ferramenta que daria um episódio do nosso iBusiness Cast. Com Mas certeza. ou até mais, né? Não só um episódio. É. Mas quais ferramentas, por exemplo, podem ser aplicadas aí, poderão ser aplicadas pelas empresas para que elas sistematizem os seus processos de trabalho? A gente está falando de ferramentas como Monday.com, a gente está falando sobre ferramentas como Pipefy, a gente está falando sobre Open Project, a gente está falando sobre outras ferramentas colaborativas que podem ser utilizadas de forma combinada com essas. Então, a gente está falando de integrações. O que eu quero dizer? Quando a empresa recebe um e-mail, abre um card dentro de um processo, abre uma task, uma atividade dentro de um processo pré-estabelecido dentro dessa ferramenta colaborativa. Então, você consegue fazer uma série de integrações e amarrações entre sistemas, o que melhora a produtividade, comunicação, certo? Integração entre as pessoas, fora as outras ferramentas como o Zoom, o Slack, que podem ser integradas também nessas Uhum. plataformas. Né? E é importante porque hoje em dia, como você sistematizar processos hoje em dia, não é? No momento em que nós estamos trabalhando de uma forma híbrida, meio a meio, ou mesmo muitas, ou a grande parte, não sei se a maioria, não tenho lido pesquisas sobre isso recentes, Sim. mas todos trabalhando remotamente, né, no home office. Como fazer isso, né? Pois é, esse é o grande desafio. Normalmente, dentro das empresas, você tem ali os seus departamentos, seus gestores, mas você não tem especialistas em desenho de processos ou especialistas em implantação de novas sistemáticas de trabalho. A transformação digital, né? A gente está falando da transformação digital, basicamente, né? Você transformar um negócio num e-commerce é super legal. Essa é uma fase da transformação digital. E depois é a integração para dentro da empresa e a comunicação com o cliente, entre os departamentos e os fornecedores, percebe? Então, é uma conexão muito grande. A gente estava conversando a respeito de um exemplo, né? Faz até um pouco sentido a gente conversar, porque isso são processos, né? Fui fazer a aquisição de um joystick para minha filha poder jogar naquele aparelhinho do Amazon Fire Stick, né, TV, da TV. Perfeito. E entrei no Mercado Livre, fui fazer uma aquisição e o produto era da China, era do exterior. E ele chegou em casa em menos de 3 semanas. Não foi que eu comprei um lote, um container, foi certo? Então, agora você imagina a sequência de tudo aquilo que a gente não vê, certo? Dos processos que dispararam a minha ordem, alguém recebeu o pedido, alguém foi para o estoque, alguém deu baixa, alguém cobrou, alguém... Você percebe? Tem toda uma rotina para que o produto possa chegar na minha casa, certo? E que eu possa receber o meu produto, e tudo isso aconteceu de uma forma sistemática, né? Um exemplo. Não, sem dúvida. Você compra, né? Você não precisa ir mais em livrarias para comprar o Não, seu já há algum tempo, né? Não vou dizer muito tempo, mas há algum tempo. Você não precisa mais ir em livrarias. Você compra, no outro dia está na sua casa, ou às às vezes vezes até no no mesmo mesmo dia. dia, já No tomei um mesmo susto, dia. no É mesmo dia. mesmo dia, é uma coisa assim absurda quando você começa a pensar em processos sistematizados que geram esse resultado que a gente está tendo, não é, gente? Então, Exatamente. né, Alexandre? E eu percebo que esse é o grande desafio. Não é? Certamente, esses processos sistematizados, né, que são processos efetivos realmente, eles têm algumas coisas aí que é preciso deixar de conta. Será que a inteligência artificial está junto? Não é? O que você diria para nós aqui, que estamos te ouvindo, você como especialista nessa área de projetos, né, de sistemas, etc., o que você diria para a gente sobre isso? Primeiro a gente precisa entender o negócio. Se a gente não tiver um pleno entendimento do seu negócio, você não consegue sistematizar absolutamente nada.
Né? Já começa por Perfeito, aí. perfeito. Então, o entendimento. Se não há uma pessoa ou um grupo de pessoas dentro da empresa que tem essa capacidade ou tempo, às vezes é só tempo, entendeu? Não é que é capacidade, às vezes é falta de tempo. As pessoas têm as suas rotinas diárias, elas não têm tempo de ficar mapeando o processo, desenhando fluxos, criando ferramentas, sistematizando, configurando. Então, às vezes, a gente precisa de uma pessoa, a gente precisa de um profissional que faça, que tenha essa paciência de mapear, desenhar, explicar, integrar e treinar. Caso contrário, a eficiência ela não vem. Para depois informatizar, não é? Sistematizar. Seria isso? Exatamente. Então a gente tem, vai, mais ou menos esses passos, né? Vamos falar, Certo. esses passos. Aham. Isso serve para Boa, boa, processos como para projetos, tá? boa, Projetos boa, é a mesma ótimo. coisa. Eu tenho Aham. empresas que entram em contato, por exemplo, algumas construtoras estão entrando em contato comigo e estão tendo problemas, certo? Porque para a gestão de projetos, porque basicamente construtoras trabalham por projeto, né? Mas eles têm processos periféricos internos, Aí, ó. mas o empreendimento é um projeto, percebe? Então você tem as duas coisas dentro da empresa. Então, Perfeito, quando você vai perfeito. fazer a sistematização, você tem que fazer as duas coisas na empresa: identificar Perfeito, tudo que é processo e os projetos, e começar a fazer os perfeito. desenhos dos É. processos. Além dos benefícios, Alonso, que a gente tem com essas sistematizações, são os gatilhos, automações, e-mails, notificações. Você pode criar fases, fazer a passagem automática de uma fase para outra, chaveando alguns elementos, alguns campos dentro do sistema, e ele dispara alguns gatilhos, já pode colocar responsáveis, pode fazer cálculos, pode. Então, assim, questão de gestão visual, claro que a gente sempre pode fazer colocando um board na parede, né? Só que quando as pessoas estão espalhadas pelo Brasil inteiro, ou quem sabe até pelo mundo inteiro, E aí? aí a gente tem que fazer o uso de ferramentas online. Né? Online. Perfeito, perfeito. Mas é muito interessante, porque, no fundo, hoje, eu, pelo menos, vamos dizer assim, que como eu não labuto nessa área com mais afinco, né, considerando aí, comparando a você, eu diria que é um grande desafio das empresas hoje sistematizar processos. Né? Não só pelo momento, cenário que estamos vivendo, mas também por isso que você acabou de dizer, né, do envolvimento de pessoas, da automação, de tudo. E como fazer tudo isso, hein, Alexandre? Tem a Como que questão você poderia... tecnológica, e tem a Aham, questão humana também, né, Alonso? aham, Porque você tem uma transformação cultural. Então, isso. imagina que as pessoas estão acostumadas a trabalhar com e-mail, WhatsApp, papelzinho, bilhetinho, planilha para cá, né, PowerPoint, e de repente você muda a cultura delas e transforma isso num processo. Tem uma série de benefícios, mas tem também aspectos negativos. Por exemplo, tem pessoas que não se acostumam a viver num ambiente desse. Essa é uma É, realidade, certo? pois é. É um choque cultural. Então, por isso que o engajamento das pessoas no processo de montagem, eu sempre costumo dizer, primeiro a gente sistematiza a porcaria que você faz. Entende o que eu quero dizer? Não, Perfeito, não dá perfeito. para você transformar o negócio, já sistematizar e já dar um salto para o sonho desejado da empresa. Você vai ter duas barreiras para Sim, vencer. pô, sim, sem dúvida. Então, eu começo pela sistematização da porcaria que ela é hoje. É ruim, mas só sistematiza isso. Sai do e-mail, WhatsApp, Eu mensagens, lembro, né? exatamente, eu lembro de uma experiência, né? Você me fez lembrar de uma experiência. Eu atuei como change management em um processo de implementação do SAP, do SAP. Sim. E aí você vai pegar lá todos os processos, vamos pegar o financeiro, né? Ah, Sim. tem que automatizar o processo. E aí? Sistematizar, colocar no software de gestão integrada, tá? Como que vai funcionar as liberações por pagamento. Era uma grande empresa, então, com mais de 4.000 pessoas, isso daí fez o quê? Eu, como change management, fiquei até meio maluco, porque, no fundo, você, antes de qualquer ação de automação, automatização, vamos dizer assim, você tem que desenhar, tem que ter um processo bem claro na mente dos usuários, não é? De quem participa daquele processo. Então, é interessante que, olha o ganho que uma empresa tem quando ela mantém os processos bem, de uma forma
criteriosa. Não é? Exatamente. Não precisa ser tão de uma criteriosidade metódica, sistematizada, intensa, mas é necessário ter exatamente aquilo que se quer ou se deseja fazer, não é, Eu Alexandre? costumo dizer que a gente começa pelo básico, pelo simples, depois a gente, com o Isso. tempo, a própria equipe vai desejar algumas automações, vai desejar alguns complementos do sistema. Então, primeiro a Isso. gente faz o quê? A montagem do framework, entende? É um processo básico, as pessoas continuam fazendo as suas atividades de forma normal, mas o processo básico, ele já permite você ter cadências, Olha aí, ó. responsáveis, Olha aí, gatilhos, olha aí. métricas, Alonso, métricas, acompanhamento, workload. Você pode verificar se o seu recurso, o seu colaborador está sobrecarregado. Se você não tiver uma sistematização disso, você nunca sabe o que está Já acontecendo na sabe. empresa. Putz, cara, Então, isso é fenomenal, muito entendeu? legal. SLA, Muito. né, para você verificar o lead time, o tempo, né? Primeiro, né, a gente tem que pensar numa coisa. Eu fiz engenharia de produção, então esses são termos, engenharia química Temos e engenharia de produção. Então, takt time, você imaginar qual é o takt time, constatar o tempo de ciclo por meio dos processos, certo? E depois verificar qual é o lead time. Desde o olha aí, momento que o cliente entra em contato comigo, até qual é o lead time até eu entregar a solução para ele do isso. outro lado, o produto ou o serviço? Então, são três coisas. O takt time, que eu tenho que dimensionar a minha equipe. Então, seria o tempo de ciclo calculado, ou imaginado, ou previsto. Aí eu tenho o tempo de ciclo mesmo. A cada Perfeito, X perfeito. minutos eu entrego uma atividade concluída, percebe? A cada X minutos. Olha, Esse é o tempo de ciclo. E o lead time é desde o momento que ele começa até até o o fim. final, tá certo. Sem a sistematização, eu não tenho essas informações. Eu lembro bem quando as metodologias de Total Quality Control vieram para o Brasil e eu atuava numa grande empresa multinacional na área de qualidade, né, de quality. E aí foi uma época de se trabalhar várias ferramentas que possibilitassem não só obter o lead time, mas todos essas métricas aí que você citou agora há pouco para nós. Então, é assim, e isso foi na finalzinho da década de 80, para você ter uma ideia. Então, nós já estamos falando aí praticamente de 30 anos. Quer dizer, há 30 anos. Hoje, o desenvolvimento, não é? Você vê aí as certificações que você oferece ao mercado aí nessa área, que quantas são, não é? Quantas ferramentas existem. Você citou aí no mínimo aí umas 7, 8 delas agora há pouco. Então, é assim, o como fazer, as empresas têm, não é? As empresas têm o como fazer, têm condições de serem assessoradas nesse sentido, não é? E o duro, o que você coloca mais, assim, crítico para que se caminhe para uma sistematização de processos nas empresas? Seria o porquê? Não, eu acho que não é o porquê. Eu acho que o porquê todos sabem. Eu acho que são as barreiras internas mesmo. Barreiras internas. Exato, atrelado ao nível de maturidade ou a falta da maturidade, né? Tá, Por conta da cultura, entende? Você tem uma série de resistências internas que às vezes vem até do top management. entendi. Por que eu quero dizer isso? Porque normalmente um executivo que está numa empresa, um gestor, um diretor, o que quer que seja, ele chegou lá e levou um tempo, né? 20 anos, 30 anos, depende disso. Quando você sistematiza, você tira um pouco essa gestão da mão dele. Tem pessoas que não sabem lidar com isso, que a gestão vai para a equipe. Ele não entende que sem esse contato do dia a dia, ele ainda tem autoridade sobre o processo, entende? Então, o que acontece? O executivo de hoje em dia, ele deve funcionar mais como um líder servidor, certo? Um facilitador, um azeitador, né? Não sei se essa expressão existe, para que a coisa funcione, para que os processos sejam fluidos, os projetos possam permitir que as pessoas trabalhem de uma forma inovativa, né? Possam desenvolver as suas plenas capacidades, etc. E o gestor, ele funciona como um cara, que ele é um arquiteto, ele tem uma visão holística, e ele entende um pouco mais sobre os processos internos e ajude na facilitação
provendo orientação, treinamento, sistemas, plataformas. Essa é a visão do executivo do futuro que eu enxergo, tá? Então, talvez essa percepção ainda não caiu a Não ficha exista, não não existe. caiu a ficha ainda, entendeu? Porque Quer dizer, até existe, né? Mas não é tão comum assim. Mas exatamente. eu fico pensando, você citou aí o azeitador, né? Eu penso que existe um tipo de liderança que pouco se fala, que é aquela liderança, a, a liderança de um artesão, artesanal seria. Uma liderança que pega todos os recursos, trabalha todos os recursos fazendo uma obra de arte. Eu vejo que a liderança para sistematização de processos é um artesão, é uma liderança artesã. Esse eu acho que é o nome que eu estava procurando. Essa liderança artesã faz com que o líder ele seja servidor, ele abra caminho, ele desenvolva as pessoas, seja líder coach, seja um líder mentor, né? Counselor, e vai por aí afora. Essa liderança artesã engloba tudo isso. E certamente vai mexer, no meu entendimento, viu, Alexandre? Você me corrige, na cultura da empresa. Se é a É. cultura que dificulta a sistematização de processos, certamente esse líder artesão vai minimizar o impacto negativo, digamos assim, de uma mudança de forma de trabalhar. Porque você citou agora há pouco, só para terminar a parte aqui, meu comentário, você citou agora há pouco que o profissional demorou 20 anos, 30 anos, às vezes, aqueles que ficam a vida inteira numa empresa, hoje já é mais difícil isso, Mais difícil. mas né, ficou 30 anos para pegar um cargo onde que tem alguns benefícios que ele almejava. De repente, ele vai ter que abrir mão das coisas. Meu amigo, a não ser que ele tenha a liderança como propósito, para ele abrir mão. Senão, ele não abre a mão. Exato. Só que isso penaliza a equipe, penaliza a empresa, né? Vai totalmente contra o conceito, os preceitos do business agility. E a gente sabe que hoje, quem for contra isso estará fora do mercado em pouco tempo. Em pouco tempo. Em pouco tempo. Talvez não de uma vez, mas uma hora vai, entendeu? Pela quantidade de empresas que estão sendo montadas, startups, spin-offs, empresas de tecnologia, empresas que já nascem sistematizadas, percebe? Alexandre, Não faz todo nem... mundo, eu vejo aí várias pessoas, profissionais, gente que eu considero começar a falar, não, porque aquela empresa de fotografia que em 3 anos era, em um ano, em 98, era a maior do mundo e tal, papai, em 2001 estava falida. Exato. É assim que acontece. É E assim, não é só rápido. com essa empresa, como outras empresas também que não inovaram. Exato. Então, você tem que inovar. Se você não inovar, e sistematização de processos, apesar de não ser dentro de uma conceituação mais dinâmica, uma inovação, não existe da forma como deveria existir hoje em dia, não é? Exato. Deveria ter essa sistematização, deveria ser mais corrente. E não é, não é? Não é. Eu me lembro, Alonso, a primeira vez que eu fui para a Alemanha, eu trabalhei numa multinacional alemã, e a primeira vez que eu fui para a Alemanha foi, se não me engano, em 99. Tá. Em 99, quando eu entrei na empresa, na fábrica, numa delas, né? Até onde a vista alcançava, eu só via robô, e processos automatizados. Isso em 99. Então, você pensar que você tem um negócio hoje, né? Que ainda depende de papelzinho, depende de pessoas ali tomando decisões. O que eu falei, a inteligência do negócio tem que estar na cabeça de algumas pessoas, até concordo com isso, estratégia, mas a gente tem que sair da gestão 1.0 e vir para 3.0 e já se preparar para 4.0, certo? Perfeito. E daí para frente. E daí para frente. Nesse tempo aí eu trabalhava em empresa que o dono da empresa, o dono de tudo, assinava cheque. Então, você percebe que, meu caro, enquanto você estava vendo o robô lá perder de vista nessa fábrica aí dessa empresa alemã, eu tinha que, né? E se viesse bilhetinho com caneta vermelha, imagina. Como é que você ia... Era tudo assim, Exato. a gestão do bilhete. Não é? Então, isso é uma coisa que a gente não pode
Não dá mais, né? Não, e inovar não é fácil. Não é fácil. Eu considero a sistematização de processos uma inovação, porque não só muda a cultura, como muda os resultados de uma empresa. Exato. E as rotinas diárias, os processos, né, departamentais, ou dentro das rotinas de desenvolvimento de atividades, fazem parte do processo. Não é só robotização de linha de montagem, percebe? Né, eu tive numa reunião com o cliente, depois de passar pelo diagnóstico, né, eu fiz um mapeamento de todos os fluxos da empresa, certo? Levei algumas horas. E aí a pessoa falou, cara, por que você conseguiu fazer isso? Porque a gente está aqui há vários anos e nunca desenhamos os processos da empresa. Em poucas horas você desenhou uma coisa que é super complicado para nossa empresa. Eu falei, porque você nunca viu uma linha de montagem com milhares de componentes, dezenas de processos, matéria-prima e componentes que vêm do outro lado do planeta e tem que chegar na tua linha de montagem para atender uma linha de produção just in time de milhares de produtos por dia, certo? Entendeu? Que tem que ser entregue no mesmo dia. Tá? Então, assim, isso é um troço complicado, né? Você gerenciar um projeto que tem 15, 20 mil atividades. 20 mil atividades, entendeu? Então, então, olha só. Mas eu acredito que quando você, né, mostra, e o alto executivo, CEO, dono, acionista, empresário, etc., entende isso, ele abre as portas. Não tem como. Porque quem não quer inovar, quem não quer melhorar, não é? Então, quer dizer, esse papo nosso também é um outro papo que vai embora, né, Alexandre? Ah, sim, dá um MBA, né? É um MBA, são situações assim, e olha, que ótimo. E só para uma última pergunta aí para você, o que você diria aí, quais as dicas, né, o conselho que eu falo é os caminhos que você coloca como fundamentais aí para começar uma sistematização de processos, rever os seus processos, desenhe os seus processos e assim por diante. Qual é o caminho? Bom, o caminho é o que eu falei. Primeiro é vencer essa barreira, entender a situação da empresa, entender quais os movimentos do mercado e qual é o futuro. Um pouco do OKR, né, que a gente já conversou, né? Objectives and Key Results. Então, quando você define um OKR, ok, eu vou passar por um processo de transformação digital. Eu não sei o que é ainda. Dentro desse objetivo, primeiro, estabelecer quais processos a gente vai transformar, o que a gente vai fazer, o que faz parte dessa transformação digital. Fazer a transformação digital numa empresa é simplesmente colocar numa nuvem os arquivos da empresa? Não é isso. Esse talvez seja uma das pequenas atividades, entende? É você realmente transformar o seu negócio para que ele possa ser escalável. Acho que essa é a palavra-chave. Escalável. Né? Hoje em dia, quem não sistematiza o processo não consegue escalar a sua empresa. Não é verdade? Você não consegue. Perfeito. Seja de desenvolvimento de produtos ou serviços, ou de softwares, ou de qualquer coisa que a gente for fazer. Entendeu? Então, a gente tem que escalar. Então, ter essa vontade de escalar o negócio, entendeu? E fazer com que o negócio tenha perpetuidade, né? Senão ele vai acabar. Tenha certeza que ele vai acabar. Então, acho que o mindset é o primeiro, Alonso. É o mindset. Né? Porque sistemas existem, profissionais existem, consultores existem, tudo isso existe, está à disposição. O primeiro é o mindset. É fazer a cabeça, falar, ok... É a mudança cultural. A mudança de mindset aí é fundamental, né? Fundamental. Muito bom. Muito Maravilha, bom. meu querido. Opa, foi um prazer. Né? Mais um bate-papo, né? Já deu o nosso tempo aí, até passamos um pouquinho. Mas foi um prazer conversar com você, Alexandre Figueiredo, e sobre sistematização de processos e projetos. Maravilha. Um forte abraço, Alonso. Até o próximo. Eu agradeço a todos que vêm acompanhando o nosso podcast e até o nosso próximo episódio, o próximo podcast do iBusinessCast. Abraço, Alonso. Ótima semana. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau.